Bom dia, paz do Senhor. Ontem Deus nos surpreendeu, nos fazendo fazer 3 vídeos de 22 minutos cada um. Correto? Revelou coisas incríveis que a gente não sabia. Confiança, perseverança e esperança. Hoje, o Senhor traz mais 3 revelações impressionantes, mais 3 vídeos de 22 minutos. Amor, fé e uma surpresinha sensacional. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta meus cordeirinhos. Certo? Isso é amor. Agora, o amor é sofredor. 1 Coríntios 13, verso 4. Se eu amo, eu sofro por amar. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus bens, abro mão do que sou, abro mão do que quero, abro mão das minhas vontades, abro mão dos prazeres, abro mão do que a carne deseja. O amor é sofredor. Porém, por ele ser sofredor, ele se torna benigno para a vida de alguém, dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu, trazendo salvação para alguém, trazendo redenção para alguém, trazendo solução para alguém, querendo o ver bem. Se eu amo, eu sofro em função de alguém. E procuro ser benigno com alguém. Procuro amá-lo como Deus me amou. Muita gente diz amar, mas tem inveja. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas é leviano. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas é soberbo. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas se porta com indecência. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas busca seus próprios interesses. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas se irrita à toa. Isso não é amor. Muita gente diz amar, mas está sempre suspeitando mal. Suspeitar o mal de Jesus, suspeitar o mal dos discípulos, suspeitar o mal dos apóstolos, suspeitar o mal dos mártires, suspeitar o mal dos patriarcas, suspeitar o mal dos profetas, suspeitar o mal dos sacerdotes, suspeitar o mal dos levitas, suspeitar o mal dos reis, suspeitar o mal do povo de Deus. Isso não era amor. Porque quem ama não suspeita. Ele na intimidade com Deus, na intimidade com o Pai, na intimidade com o Filho, na intimidade com o Espírito Santo, dialoga acerca de alguém. E Deus revela o profundo, o oculto e o escondido de alguém. É assim que está em 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. Por isso, somos orientados, segundo o Espírito Santo, a tudo que viermos fazer por Deus, que nós amamos, e pelo próximo, que nós amamos como Deus nos amou, que nós viemos fazer tudo por Deus e por eles com amor. Paulo fala isso em 1 Coríntios 16, verso 14. Ei, você está ouvindo a voz de Deus pela manhã, conforme está no Salmo 143, verso 8? Porque com amor você ouve a Deus e ouve a mim.
E você comprova que ama a Deus e ama a mim como Deus te amou. E é por isso que ele te faz saber o caminho que você deve seguir. Nós estamos se revestindo de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14. Deus disse: seja perfeito como eu sou perfeito. Então, que vínculo nós podemos ter com essa perfeição de Deus? Amando, se revestindo de amor. Ei, não desamparando a ninguém que Deus ama. Não desamparando a ninguém que você ama, como Deus te amou. Nós temos escrito na tábua do nosso coração que não podemos desamparar a ninguém que a gente diz amar, como Deus nos amou. Com isso, estamos escrevendo essa passagem de Provérbios 3, versículo 3, no coração, conforme a passagem bíblica pede, e acharemos graça e bom entendimento, boa compreensão, bons ensinamentos, bons estudos, diante de Deus e diante dos homens. Ei, preste bem atenção. Deus é tremendo. Deus é amor. Deus é amor. Sabe? Você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhinhas. Você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhinhas. Você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhinhas. Ei. E as ovelhinhas vai apacentar os cordeirinhos. As ovelhinhas vai apacentar os cordeirinhos. As ovelhinhas vai apacentar os cordeirinhos. Que lindo. Eu fiquei assim maravilhado. E o Espírito Santo disse: conhecemos o amor de Deus. Deus é amor. Deus é um corpo de amor. E quem é membro do corpo de amor, quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. 1 João 4, verso 16. Quando ele pede, em 1 Coríntios 13, verso 13, permaneça em você a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dessas três petições é o amor. Deus foi bem claro em falar em amor, em fé e numa outra palavrinha extraordinária. Ei, presta bem atenção. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, verso 19. Ou seja, se eu hoje amo a Deus prioritariamente e amo o próximo como ele me amou, isso só é possível porque de fato ele me amou primeiro. Se eu não amo o próximo como Deus me amou, é porque Deus ainda não demonstrou amor primeiro por mim.
muitos foram chamados para se posicionar de natureza tal que Deus demonstre, em primeiro lugar, amor por essas pessoas, ao ponto de dizer: eu te amei, eu te chamei, e antes de você me amar, eu te amei primeiro. E agora eu estou te escolhendo para ser meu filho, com heranças eternas. Gente, olha que revelação. Vinda de 1 João 4, verso 19, explicado pelo Santo Espírito. Mas isso é possível se a gente cumprir Efésios 4, verso 2. Procurarmos ser o mais humilde possível, o mais manso possível, o mais longânimo possível, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. E aqui vem outra revelação. Dando suporte uns aos outros com amor. Dando suporte uns aos outros em amor. Você me dá um suporte, eu te dou um suporte. Isso envolve alimento físico e espiritual. Mas isso só é válido se houver amor. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8: tende ardente amor uns para com os outros, porque tal amor cobrirá a multidão de pecados que há em mim, que há em você. Nós temos multidão de pecado. Quem dizer que não tem pecado, já pecou. Paulo disse: miserável homem que sou, cheio de pecado. Mas se eu tiver ardente amor para com os outros, e os outros tiverem ardente amor para conosco, multidões dos nossos pecados são perdoados, são acobertados. Deus, quando olha para a gente, não vê o pecador, vê um ardente amor. O que o diabo quer? Que Deus olhe para nós e Deus diga: não suporto vê-lo, cheio de pecado. Eu não vi os pecados em Jesus. Jesus chegou a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Te abandonei porque o pecado do mundo inteiro está em você. Não suporto meu pecado. Mas, se eu tenho ardente amor por Deus e pelo próximo, da mesma forma que Deus teve ardente amor primeiro por mim, então Deus, quando olha para mim, ele não vê o pecado, ele vê o ardente amor. O amor cristão. O amor ágape, que nos acoberta e vira passaporte para o céu. Eliminador de pecado. Então, por isso, a gente não pode ter o amor fingido. Devemos aborrecer o mal que o diabo quer trazer para nossas vidas todos os dias e se apegar ao bem que o Espírito Santo nos revela todos os dias. Paulo fala isso em Romanos 12, verso 9. Ei, isso é tremendo. Precisamos estar fundamentados em amor. Paulo fala isso em Efésios 3, verso 16. No nosso homem interior, deve ter as riquezas da glória de Deus, o Espírito Santo. O poder do Deus vivo, Jesus Cristo. Amor e fé no coração, a fim de nos deixar arraigados e fundamentados em amor ágape, amor de Deus. Provando
que amamos a Deus e amamos o próximo como Deus nos amou, ao ponto dele habitar dentro de nós. Corpo de amor. É assim que Paulo nos ensinou em Efésios 3, verso 16. João, capítulo 15, verso 12, diz o seguinte: Deus te dá um mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Sem mandamento. Sem mandamento. Então, o que me adianta ter dom da profecia, dom de falar em língua, dom de visão, dom de revelação, dom de cura, dom de conhecer os mistérios de Deus e toda a ciência, cheio de fé, ao ponto de transportar os montes de um lugar para o outro, mas se eu não tiver amor, não vale de nada. É em vão. Tudo isso é em vão. Por isso vai ter à esquerda do Senhor pessoas dizendo: mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome expulsei demônio. Mas tudo sem amor. Fé teve, mistérios teve, profecia teve, ciência teve, mas não teve, faltou o principal, o amor. O principal é o amor. Primeiro e segundo mandamento. Amar a Deus é o primeiro. E amar o próximo como eu amei é o segundo. Faltou amor. Faltou tudo. Faltou tudo. Paulo chega a orar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, que o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus. Simples assim. Temos até que orar pelo dom do amor e dom da fé. Mas principalmente o dom do amor, que é o mais importante. Entendeu? Isso é muito forte. Deus tem gravado na palma das suas mãos o nome das pessoas que ele amou primeiro. Está em Isaías 49, verso 15. Se eu não amar como Deus me amou as pessoas que estão gravadas nas mãos de Deus, Deus vai fechar a mão com eles, arpazo. Vai embora com eles, arpazo. E a gente vai ficar deixado para trás. Perdeu o arpazo, a retirada forte de Deus com as suas mãos fortes sobre os seus, que tem seu nome escrito na palma da sua mão. Perdeu o arrebatamento. Isaías 49, verso 15. Até o verso 16. Volto a dizer, Paulo fala isso em Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Honre uns aos outros. Em nome de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Porém, se amarmos uns aos outros, estamos amando a Deus, porque Deus está dentro de nós. E dentro de nós, então, está o quê? O perfeito amor. 1 João 4, verso 12. Como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o próximo como Deus te amou? Isso não é amor. Isso é fake news, isso é hipocrisia. Demonstre amor por Deus amando o próximo como Deus te amou. Aí sim. Aí você é o corpo do perfeito amor. Você tem um perfeito amor pelo Senhor. Isso é muito forte. Sabe? Isso é muito forte. Ei. Em 1 João 4, verso 20, está escrito: se alguém diz, eu amo a Deus, e não ama seu irmão, é um mentiroso, é um hipócrita, é um artista. Você não ama o teu irmão que você vê, você não ama Deus que habita dentro do seu ser. Sabe?
Quem ama, dá a sua vida pelos seus amigos. Está em João 15, verso 13. Meus irmãos em Cristo são meus amigos também, porque Jesus disse: o Pai revela a mim o profundo, oculto, escondido, e eu revelo aos meus amigos. Já não chamo nem de servo, eu chamo de amigo. Então, você é meu amigo, você é minha amiga. Considere-me seu amigo e demonstre amor por mim. Eu demonstro amor por ti, eu te alimento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Com uma boa palavra, um bom estudo, uma boa revelação. Busco isso na intenção de demonstrar amor por você, salvar você, redimir você, e não só você, mas a tua família consanguínea e a tua família eclesiástica. Ei, veja bem, seja precioso aos olhos de Deus e seja glorificado, porque Ele diz: se tu for precioso aos meus olhos, eu te glorifico. Eu demonstro todo o meu amor por ti, pela tua alma. É assim que está em Isaías 43, verso 4. Isso é tremendo, gente. As coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu é o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. 1 Coríntios 2, verso 9. Sabe? Isso é tremendo. Essa revelação veio do céu. Do céu. Porque Deus me ama. Deus te ama. Eu te amo. E você me ama. Em nome de Jesus. Amém. Ricardo Luiz.